Olá, esse é o Ponto da Situação e estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto que deve tomar conta da economia de muitos países nos próximos anos. É uma atividade que cresce a cada dia, que é o turismo. E vamos falar aqui com o Ricardo Cécio, que é Country Manager da The Fork TripAdvisor. Ricardo tem 46 anos, nascido em Setúbal, formado em gestão em Lisboa e com mestrado em Stanford, pós-graduação em Stanford. Veio para cá em 2013 e para lançar o The Best Tables, que era uma plataforma de marcação de restaurantes feita em Portugal. E que vendeu essa plataforma para a TripAdvisor em 2015. Eles escolheram, a TripAdvisor escolheu a The Best Tables, que virou The Fork. Ricardo, como é que foi essa experiência? O que o The Best Tables agregou ao TripAdvisor? Boas, Carlos, tudo bom? Ora bem, houve várias frentes e houve várias razões que levaram o TripAdvisor a adquirir a Best Tables e a termos consumado um casamento que começou como um primeiro namoro ainda em Portugal. Nós, como referiste, nós lançámos a Best Tables em Portugal e eu vim em 2013 para o Brasil. Já em 2012 nós tínhamos uma parceria com o TripAdvisor, ou seja, a plataforma de reservas de restaurantes do TripAdvisor em Portugal já era todo o motor de reservas, já era o do Best Tables. Quando eu vim para o Brasil, estendemos essa parceria para o Brasil. Em 2014 foi quando lançámos o site da Best Tables aqui no Brasil, primeiramente só em São Paulo. E bom, em 2015 o TripAdvisor olhou para a América Latina como um mercado com potencial e tem de facto neste setor dos restaurantes, e portanto é inquestionável. Nós saímos à rua em São Paulo, portanto a qualidade e a quantidade de restaurantes é absurda. Diz-se até que, é uma frase que eu adoro, o Rio tem as praias e São Paulo tem os restaurantes, não é? Bom, e eu, atraído por esse potencial, vim então para o Brasil em 2013. 2015 o TripAdvisor começou a olhar para startups, portanto para empresas com potencial para adquirir e começar a sua operação aqui no Brasil. Das várias que existiam, portanto a escolha, e felizmente acabou por recair sobre a Best Tables, e portanto eles adquiriram as operações em Portugal e em Espanha, e com uma única compra fecharam um pouco o ciclo na Europa, porque já tinham feito algumas aquisições lá. E começaram as operações na América Latina através da sociedade que foi por mim criada aqui, que é a Best Tables Brasil Limitada. Vocês hoje, esse The Fork está presente em 12 países, não é isso? Bom, neste momento está presente em 12 países, com uma aquisição recente que nós tivemos, dentro em breve em 18 países. Como marca, mas como empresa já são 18 países que estamos a cobrir com o nosso negócio. E essa é apenas uma das vertentes do TripAdvisor, porque é um site que tem 580 milhões de acessos por mês. É o maior site de viagens do mundo, né? São 480 milhões de acessos de visitas únicas, nem acesso, é visitas únicas por mês. São números absurdos. É claramente o maior site de viagens global no mundo. E para lhe dar assim uma noção da cobertura do TripAdvisor em termos de audiência de viagens por esse mundo fora, 60% das pessoas que decidem empreender uma viagem consultam online para fazer uma escolha, para se informarem sobre uma acomodação, sobre um lugar onde dormir, ou onde ficar, ou por aí fora, onde ir comer. 60% delas passam pelo TripAdvisor, consultam o TripAdvisor. É uma audiência enorme. Agora, eu acho que a gente pode dizer que nesse universo digital que a gente vive hoje, eu acho que um dos mercados que mais soube aproveitar essa ferramenta digital é esse mercado do turismo, né? De marcações de hotéis, de verificação de estrelas, de acomodações e de restaurantes e ofertas de viagem e aluguel de carros. Isso é com certeza um dos mercados que mais aproveitou isso, né? Sem dúvida. O turismo
nas várias frentes que tem, vários setores ou verticais de negócio, foi desde os inícios da internet o setor que atraiu mais startups, desde logo o TripAdvisor, sem dúvida, mas toda uma série de muitas outras, o Booking, sem dúvida também, e muitas outras, que atraiu de facto uma série de startups para facilitar a vida do consumidor e também do negócio em si, do merchant, como nós dizemos no meio. A tecnologia permitiu aquilo que a publicidade até então fazia, que era passar uma mensagem de um hotel, de um destino, seja o que for, a um consumidor, e fazia a passagem da mensagem e ponto final, e toda a execução da reserva era feita pelo telefone ou pela agência. O advento da internet o que permitiu foi exatamente fazer cortar esse intermediário, exatamente o middleman, e começar a permitir de uma forma muito incipiente na altura, muito, para nós hoje era impensável, não é? Para nós hoje, se nós olhássemos para aquela solução, não, isto nunca vai funcionar, como muita gente na altura disse, mas de facto os primórdios começaram assim, e a internet permitiu na altura fazer a execução, o consumidor fazer a execução, realizar a sua reserva no hotel, ele próprio, sem depender de intermediário. A partir do momento em que isso começou a ser possível pela ferramenta, pela tecnologia da internet, toda uma série de mecanismos complementares, entre os quais o TripAdvisor começaram a surgir, que mudaram drasticamente, totalmente, portanto, a paisagem, digamos assim, o cenário, a forma de fazer negócio, os players. Mudaram os players que, digamos, dominam ou controlam, têm uma fatia de leão do negócio do turismo, mudaram radicalmente em 10 anos. Foi uma disrupção completa, né? Hoje quem está dominando esse mercado não tem nada a ver com o pessoal que estava... Nada. Agora, isso também promoveu uma explosão do turismo mundial, né? Nós estamos vendo hoje números de turismo crescentes inacreditáveis, né? Outro fator também que contribuiu exatamente para isso, e que leva a que os números de turistas pelos mais variados, o número de turistas mundiais tenha triplicado ou quadriplicado em termos percentuais, não em termos totais, obviamente, em termos percentuais. Há um acesso muito mais fácil da classe média, mas sem comparação, ao produto, ao consumo da viagem. Também contribuiu a redução do custo das viagens, das passagens aéreas. E depois aí há umas mudanças de comportamento de consumo bem interessantes que a gente provavelmente já fala, mas o acesso da classe média, ou seja, do grosso da população humana à viagem, foi algo que foi democratizado, não só com a internet, pela escolha, mas também com os indicadores de economia de países emergentes, dos países já estabelecidos. A classe média passou a ter acesso a um determinado número de bens e consumos, e a viagem e o turismo foi um deles, sem dúvida. Mas aí juntou-se esse acesso por questões económicas, essa capacidade de aquisição, à facilidade de fazer essa viagem com, ou seja, deu escala. Da internet. Exatamente, deu muita escala. Agora, essa mudança de comportamento que tu estavas a dizer, uma delas que a gente percebe é que antigamente, para fazer um turismo exótico, era algo muito mais complicado, porque era preciso ter muito conhecimento e buscar muita informação. Hoje em dia, para fazer turismo exótico, tem sites especializados em turismo exótico, né? É muito mais fácil agradar qualquer pessoa que queira fazer o tipo de turismo mais maluco que seja, não? Todos sabemos, nós encontramos qualquer coisa na internet. Então, se quisermos fazer um safari, eu estou obviamente a inventar aqui, mas se quisermos fazer um safari de formigas no Quénia, nós encontramos, eu não sei, nunca procurei, mas encontramos certamente uma agência que nos consegue fazer um safari de formigas no Quénia. E isto para dar o exemplo de que é possível encontrar, de facto, qualquer tipo de experiência na área do turismo que nós queiramos com a internet, porque está à distância de um clique. Isto é um clichê, mas é exatamente assim que se passa. E isso permitiu, isso é possível porque nasceram, porque a pequena empresa que fazia o safari pequeno de nicho, especializada naquele nicho de negócio, naquele nicho do turismo, e que só conseguia chegar a uma mão cheia de clientes, ela de repente passou a poder comunicar com o mundo inteiro, e obviamente que passou a requerer um outro tipo de know-how e de especialização
para se conseguir chegar ao turista da Alemanha, ao turista dos Estados Unidos, ao turista asiático, para o trazer até si, proporcionar a experiência que está trabalhando. Antes isso não era possível. Uma empresa de nicho, turismo, noutros setores também, mas estamos a falar do turismo, que quisesse chegar, não é que quisesse, não tinha condições para chegar, de facto, a qualquer cliente nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou nos Estados Unidos, ou na Alemanha, por exemplo, para oferecer o produto especializado que tinha. Portanto, havia uma limitação muito grande. E o que se passa depois é uma progressão, isto de facto é uma progressão geométrica, porque a quantidade de interesses diferentes do consumidor é tão vasto quanto o número de empresas que de facto depois proliferam, e a internet permite que todas elas tenham a sua voz para chegar a toda a gente. Isso foi um multiplicador do produto de turismo, da viagem como consumo banalizado. Não, e usaste uma palavra que hoje em dia é uma palavra muito comum hoje quando se fala em consumo, que é a experiência. E a gente nota que as pessoas estão realmente atrás de grandes experiências, né? Compartilham isso nas redes sociais, e esse também é um grande motor de turismo hoje, né? Esse ponto é bem importante a gente falar. Quando falamos em turismo, nós não podemos deixar de tocar no ponto da experiência, e tem dois aspectos fundamentais. Um deles é que as pessoas tomaram consciência do que é a experiência que estão à procura e em avaliar uma experiência, ponto 1. E ela é muitíssimo importante. O consumidor está muito mais instruído, está muito mais elucidado e exigente também. E por outro lado, e agora aqui voltamos à parte digital e à internet, a internet foi um catalisador de toda essa consciência do consumidor sobre a qualidade da experiência que ele quer para si e a avaliação ou apreciação que ele tem das experiências que se colocam como cardápio, digamos assim, como opções que ele tem. E entramos naquilo que é um fenómeno mais que cristalizado já no setor do turismo, que é as reviews. O poder que tem uma review, que tem uma avaliação do cliente, que tem as avaliações dos clientes para fazer vingar ou não um determinado negócio, uma determinada experiência. Hoje em dia há uma experiência exatamente muito curiosa, que na verdade é um mito, eu não sei se sabes, que é do sapo na água. Dizem que se colocarmos um sapo em água quente, ele salta, se colocarmos em água fria e depois formos aumentando a temperatura, ele acaba... Não, é um mito, isso na verdade é um mito, mas ela ilustra aquilo que de facto acontece já hoje em dia com a questão das reviews no setor do turismo. Porque elas são atualmente, para quem não sabe, isto não é uma questão de tendência, isto já é um facto. Só que há quem não tenha ainda sentido ou observado que a temperatura da água mudou bastante, e que é o tema da review. Para dar aqui uns dados interessantes, 86% dos clientes, das pessoas, do viajante comum, não faz uma marcação numa acomodação sem consultar as reviews antes. 86%. E em relação aos destinos e experiências em geral de uma determinada região, 89% não decide sem consultar as reviews. Nossa, impressionante isso. São dados impressionantes. E são dados que nos dizem que praticamente 90% de todas as pessoas que decidem viajar, em todos os momentos que decidem viajar, vão consultar não o site especializado, não o crítico, não o blogueiro de viagem, que também o faz, obviamente, mas não é isso que estamos aqui a referenciar. O que queremos, ou o que eu quero passar, é um dado objetivo de que praticamente, estou a arredondar, 90% das pessoas não tomam uma escolha sem verem as reviews. E aí elas veem as reviews no TripAdvisor, veem as reviews em outros sites. É verdade que nós somos, de facto, o precursor, como obcecados que somos pela opinião do cliente para o cliente. É verdade que é disso que se trata o TripAdvisor, as reviews, as avaliações. Mas é um dado muito importante para quem está no negócio, para quem tem um restaurante, para quem tem um hotel, para quem está no negócio das experiências do setor, nesta área do turismo, não pode não olhar, não pode desconsiderar. Se antes se conseguia trazer e encher um hotel de clientes com publicidade pura e dura, e até com pacotes nas agências de viagens e por aí fora, hoje isso já não é possível.
porque 86% das pessoas não reservam sem ver as avaliações. Ou seja, isso é sensacional, porque no fundo é aquilo, é a economia perfeita, né? É o bom profissional sendo bom profissional porque atendeu bem ao seu cliente. E isso virando uma bola de neve. Isso é a economia perfeita, né? Exatamente. Repara, os estabelecimentos, os negócios, os estabelecimentos, que chamemos assim, que entenderam isto, o que começaram a fazer, muito simplesmente de uma forma muito economicista, apresentando aqui as soluções, muito do orçamento de marketing que existia para um spot, para uma página, para um billboard, passou e é assumido pelas associações e pelos diretores, desde cadeias de hotéis a hotéis de boutique e por aí fora, foi direcionado para o treinamento das pessoas, a garantia de que as instalações elas estão num brinco bem mantidas, ou seja, grande parte desse investimento é redirecionado para aquilo que tu falaste há pouco, que é a experiência real do cliente. Porque sabem que essa experiência do cliente real que está lá no hotel, neste caso, ou na viagem de balão, ou as mais variadas experiências, é essa qualidade, é essa voz que eles querem conquistar para depois em sites como o TripAdvisor e outros a pessoa falar, não, adorei, foi muito bom, ou gostei, mas caramba, o funcionário não estava treinado, ele não, o restaurante não gostei, não apreciei muito a forma como fui servido, ou o arroz de pato chegou já meio frio à mesa. Hoje em dia é o cliente que determina muito do sucesso do negócio. Essa é a verdadeira publicidade do negócio do turismo hoje. Que o negócio está se sofisticando demais e nós vamos falar depois, no próximo bloco, sobre o turismo no Brasil, o turismo em Portugal e as novas vertentes que podem aí ou não ameaçar essas empresas de turismo que a gente está falando aqui agora. Só um instante. Muito bem, estamos de volta, conversando sobre turismo, aqui com o Ricardo Cécio. Ricardo, turismo crescendo no mundo inteiro e Portugal é um exemplo disso. O turismo está explodindo em Portugal, um fenômeno incrível que tem impressões até sobre o mercado imobiliário. Portugal está aproveitando bem essa onda de turismo, está sofisticando os seus produtos? Sem dúvida, sem dúvida. É muito fácil falar. É muito fácil falar sobre a possibilidade de tudo isto ser uma moda ao qual Portugal e as suas instituições e entidades são alheias, mas não é correto. Essa veio para ficar mesmo. Não é correto, não. No turismo há muita moda, temos que ter sempre isso presente em todo o negócio, em todo o setor, em todas as vertentes, mas no turismo há muita moda também e é um facto que Lisboa está de moda. O city break, aquela viagem curta, aquela decisão de fazer uma viagem curta de um fim de semana prolongado, isso, Lisboa chama a si a preferência da maior parte dos países da Europa neste momento como destino para um city break. E contribui de facto para os números impressionantes de turistas que recebe a cidade. E que depois até é o fenómeno de spillover, que é aquele fenómeno em que o copo enche e quando chega no seu limite, portanto faz o spillover, portanto ele extravasa para outras dimensões. O Porto acaba por receber por tabela e portanto todas as regiões de Portugal, o Algarve sempre foi tipicamente uma região turística, naturalmente, mas Lisboa na gênese e depois Portugal no geral, de facto estão a beneficiar muitíssimo desse fenómeno de onda de moda, do qual estamos a viver agora e estamos a retirar dividendos. Parque hoteleiro altamente renovado, o setor imobiliário, eu vim para o Brasil em 2013. Eu viajo regularmente à Europa e passo por Portugal até para estar um pouco com a família e 3-4 vezes por ano. E fiz isto com alguma cadência. Eu fui observando, de facto, e é diferente quando a gente vive numa cidade ou quando vamos periodicamente, nós parece que constatamos melhor as diferenças. A água vai esquentando aos poucos e o sapo não percebe. Exatamente, nem mais.
E foi óbvio a forma como o setor imobiliário em Portugal, para quem ia ou quem vai de 3 em 3 meses, observa um edifício não devoluto, mas absolutamente não utilizado, preparado para obras, para manutenção, e depois a quantidade de edifícios que se foram renascendo, que foram sendo renovados em Lisboa, e mudando completamente a paisagem da cidade para melhor. Eu acho que isso, na minha opinião, obviamente como profissional, mas também como consumidor, eu acho que foi uma mudança para melhor inequívoca na cidade de Lisboa. Portugal leva uma vantagem que Portugal, cada vez que se conhece Portugal, gosta-se mais de Portugal, não é? Por isso que eu acho que não é uma moda também. Porque a gente vai a Portugal, constata que há uma qualidade de vida muito boa, que há uma gastronomia espetacular, que há vinhos excelentes, não há praticamente episódios de insegurança, então muita gente acaba escolhendo Portugal para viver, depois de tanto viajar a Portugal, acaba vivendo lá. São características únicas. Nós temos em Portugal características únicas. A gastronomia é muito conhecida, é muito falada, mas é sem dúvida. A questão o clima que nós temos e que nós gozamos lá é também um diferencial, mas não é o mais forte. Uma das coisas que nós reparamos, e de facto uma empresa como o TripAdvisor tem muito data, tem muitos dados, muitos. Uma das coisas que é comum na apreciação sobre Portugal dos turistas é o povo, é a forma como as pessoas são recebidas. Eu tenho particular orgulho nisso, porque, sou português, e não se nota, toda a gente gosta de comparar a culinária, a gastronomia portuguesa com qualquer outra gastronomia, e depois aí vai muito de preferência e tudo mais. O clima, mas até algumas regiões do norte da África, agora impossibilitadas com a questão de instabilidade política e tudo mais, mas há vários destes fatores que atraem o turismo, as praias por aí fora, que são discutíveis e que se vê nos fóruns como mas eu gosto mais da gastronomia aqui, ou prefiro a gastronomia ali, ou o clima lá, ou as praias assim, dão mais para o surf ou menos para o surf. Uma coisa que é indiscutível, porque as pessoas só se lembram de comentar relativamente a Portugal, é a qualidade, é a hospitalidade, a forma como as pessoas são recebidas. Então, juntou-se aqui uma tempestade perfeita, ou seja, as circunstâncias perfeitas, em termos opostos, da gastronomia, o clima, o povo, a componente histórica portanto, que tem Portugal como nação antiquérrima, que de facto está a contribuir para números, não só em quantidade, mas em qualidade também do turista que vai a Lisboa. Agora, Portugal recebe mais ou menos uns 20 milhões de turistas por ano. É um país que deve ser do tamanho de Pernambuco ou até menor. E aí vemos para o Brasil recebe 6 milhões de turistas por ano e esse número não aumenta. O que acontece com o Brasil? O que é preciso fazer? O que nós estamos fazendo de muito errado, né? Porque de errado nós estamos fazendo muita coisa. Por que o Brasil não consegue ter números decentes, que são números equivalentes aos números do Peru aqui, um país também pequeno? É verdade, esses dados são... Portugal recebe 3 vezes mais turistas anualmente do que o Brasil. Desde logo há um fator que é o fator imediato e conhecido e que nós sabemos que é para o turista médio, a família média, de classe média, o turista médio, ou seja, de perfil de gosto e de interesses, que movimenta uma grande quantidade de turistas, por exemplo, na Europa, o Brasil não está desenhado, não é o perfil de produto para esse tipo de turistas. A começar, desde logo, porque tem uma componente de aventura, não pela aventura em si, mas pela dúvida sobre a segurança que as pessoas vão encontrar no país em causa. E, portanto, acaba por ser uma opção renegada logo para segundo ou terceiro plano, exatamente porque os mídia refletem um pouco daquilo que é a realidade que se vive no Brasil, que é completamente diferente da Europa, e em relação a Portugal, que em termos de segurança é ainda goza ainda de maior sentimento de segurança e de qualidade de vida nesse sentido na Europa. Portanto, há uma diferença aí abismal entre a Europa e o Brasil e entre Portugal e o Brasil. Desde logo, há uma questão que não tem a ver com a indústria e com o setor do turismo no Brasil, tem a ver com o país em si, com a própria estrutura social e a realidade brasileira, que tem uma influência muito grande na decisão
de muitos turistas na tomada das suas, nas suas opções de viagem. Mas é só isso? É só a segurança? Porque a gente às vezes tem a ideia de que não é só a segurança. Os produtos estão mal desenhados, o atendimento ao turista é mau, não há a hospitalidade que a gente imagina, que o brasileiro acha que é hospitaleiro, mas quando a gente compara com a maneira como, por exemplo, o português recebe, a gente percebe que o brasileiro está a léguas de distância dessa hospitalidade. Quer dizer, o brasileiro precisa entender o turismo como um negócio em que todos estão envolvidos, né? E funciona na verdade funciona como um ciclo, não virtuoso, mas um pouco vicioso neste caso, porque é precisamente a ausência de assumir o Brasil com todo o seu potencial de turismo como um player forte no setor de turismo, que gera que haja uma menor, ou haja muito pouca formação neste setor, desde logo nos empresários que estão, eu aqui quando falo de empresários não falo dos grandes grupos, eu falo do bed and breakfast, das pousadas que a gente encontra por esse Brasil fora, em que há lugares fantásticos, há locais fantásticos, com serviço muito bom, fantástico também, mas não é a regra. Não é a regra, não é um standard de conhecimento, de treinamento, de formação, com o profissionalismo que nós encontramos em média noutros lugares. É preciso procurar muito mais no Brasil para se conseguir encontrar coisas muito boas que existem, mas em média há uma quantidade tão grande, uma diversidade tão grande, que ainda não se está nesse nível de profissionalismo que começa no setor de formação do turismo, desde logo pela ausência do investimento forte nessa área, que se encontra noutros países. Agora, Ricardo, o fato, por exemplo, de surgirem plataformas como o Airbnb, que faz com que qualquer pessoa possa abrigar um turista na sua casa. Isso tem potencial, por exemplo, para fazer o brasileiro médio passar a olhar como ele recebe o turista e até melhorar um pouco essa visão do brasileiro sobre o turismo, já que ele, como proprietário de uma casa perto da praia, ele pode passar a receber avaliações, por exemplo, numa plataforma como se fosse um hotel. Isso foi uma mudança que veio, foi uma disrupção. Eu não gosto tanto de chamar de disrupção, mas eu gosto de chamar uberização do setor, porque assistiu-se de facto à utilização de uma série de ativos, que são as casas de cada um de nós, chamamos assim, para poderem ser usadas como destino, acomodação para férias de muitas pessoas. Ainda assim há um dado curioso: no Brasil, se nós formos elencar todo o tipo de acomodações mais escolhidas pelo viajante, o hotel continua em número 1, o resort, no Brasil, o resort, aquele diferenciado do hotel por todas as condições que tem, as instalações, aparece como número 2, e os rentals, como são chamados os apartamentos e as casas particulares, digamos assim, aparecem em terceiro. Ou seja, muito já evoluiu esta indústria e a própria uberização do setor aconteceu, mas nota-se de facto que ainda há uma preferência do viajante, do turista, e no Brasil isso verifica-se bastante, por um hotel que seja conhecido como tal, uma pousada que esteja estabelecida, ainda mais do que uma casa particular. Agora, os números de crescimento são impressionantes. Quem diria, há 5 anos atrás, que de todo o universo de acomodações do setor do turismo, que as casas particulares iriam ocupar o terceiro posto, mas a minha opinião bem direta como profissional do setor é de que eu não creio que seja suficiente apenas uma mudança do hábito de consumo ou de escolha do viajante em relação a onde é que ele vai ficar. Eu não acho que isso não creio que seja suficiente para mudar aquilo que fundamentalmente, a base fundamental que é necessária para dar um upgrade ou dar uma subida de nível em relação à qualidade do turismo. Eu acho que é essencial que ele comece na formação, no treinamento de base, porque
esse treinamento é que muda a consciência, o espírito com quem está a atender. Quando nós falamos da palavra atender, eu gosto de utilizar a palavra servir. No TripAdvisor é assim que nós entendemos as coisas. Nós, quando trabalhamos para alguém, quando recebemos, nós estamos a servir alguém. Esta palavra às vezes pode ter uma conotação menos positiva, mas a partir do momento em que ela é interiorizada, sem qualquer espécie de preconceito, muda algo muito importante, que é a percepção de que nós estamos ali não só para colocar um prato de comida na mesa ou para abrir a porta de um hotel e colocar a pessoa, mas, voltando novamente àquela conversa que a gente teve há pouco, para proporcionar a melhor experiência. Uma experiência. E começa aí. Eu sou um crente de que o treinamento, a formação humana, ela é determinante para mudar a experiência em todos os setores, mas aqui no turismo então isso é gritante. O Airbnb ou plataformas semelhantes são uma ameaça para o TripAdvisor? Não há. Bom, desde logo não é ameaça, porque o próprio TripAdvisor, ou TripAdvisor, é um aglomerador de vários verticais dentro do turismo. Se o consumidor quer um hotel, ele encontra um resort, uma casa particular, ele também aluga através ele encontra e aluga através do TripAdvisor, um restaurante, uma atração, uma viagem, por aí fora. Aliás, agora começou recentemente, as próprias companhias aéreas também já iniciámos um vertical de companhias aéreas para ajudar o consumidor a fazer a escolha do voo e da companhia aérea. Portanto, mas respondendo diretamente, não, eu não acho que haja aqui uma ameaça. O que eu acho é que todos os players dentro do setor do turismo devem trabalhar em prol do setor para, lá está, fazer o tal upgrade de consciência, seja no serviço, seja na qualidade do design, da forma como os produtos são concebidos, o produto turístico é concebido. Eu acho que isso sim é o objetivo do setor. E não é ameaça porque todo mundo está convivendo aqui para gerar uma dinâmica dentro do setor nas mais variadas frentes. No nosso caso, como eu falei, nós temos a felicidade de cobrir, de facto, estas vertentes, desde o hotel ao resort, e, portanto, eu acho que o que temos é que trabalhar em conjunto para melhorar a experiência do consumidor em todas essas frentes. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Conversei com o Ricardo Cécio, Country Manager do The Fork TripAdvisor, e ficamos por aqui no Ponto da Situação. Até a próxima.